Queria convidar aqui a pastora Marta. Ela está aqui em Palmas, eu acho que a semana toda já, né? Desde segunda, pastor? Desde terça-feira, ela está aqui na nossa cidade. É uma contemporânea, amiga, né, do nosso pastor Valmir. Ela já falou na quarta-feira. Ela está aqui com seu esposo Elias. Fica em pé aí, pastor Elias. Ó, aquele abençoado, homem do Senhor, né? E a pastora Marta é da Igreja Batista do Braga, né, lá de Cabo Frio. Eles fizeram uma troca. Ela veio para cá e o pastor Valmir foi para Cabo Frio, não é? E ela coordena o PEP do Rio de Janeiro. E são missionários aí, itinerantes, com a vida entregues nas mãos do Senhor. Vamos orar? Estenda sua mão aqui para a pastora. Senhor nosso Deus, nós queremos agora, Senhor Deus, dedicar a vida da tua serva ao Senhor. Deus, que a tua palavra venha através da boca da tua serva para o teu povo. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai usar a tua serva para que a tua igreja seja inflamada e seja abençoada e tenha a alegria de servir ao Senhor a cada dia. Usa a tua serva, guarda a sua família, guarda o seu lar, seu Deus, e nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, nós viemos com o objetivo de falar no primeiro ano de aniversário do PEP aqui no estado do Tocantins. Louvamos a Deus pela vida da coordenação do PEP no estado. E nós trabalhávamos, né, coordenando o PEP do estado de Sergipe. Há 2 meses fomos enviados para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E eu gostaria, se for possível, passar um vídeo. Nós fizemos o trabalho do PEP lá em Sergipe durante 12 anos, mas nós trouxemos o vídeo do aniversário de 11 anos no PEP de Sergipe. Não sei se é possível passar agora, mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu... Aí é a zona rural de Sergipe, onde temos um dos PEPs. Esse é o caminho para chegar até aquela unidade. Mas ali, o número de 20 crianças ouviam diariamente a palavra de Deus através do PEP. É um motivo de muita alegria estar participando desse projeto maravilhoso que é o PEP. Quero agradecer aos batistas sergipanos, a todos os batistas,
e agradecer também pelas orações, e porque é motivo de alegria ter com essas crianças aqui, que nós não estamos só ensinando, mas aprendendo com eles cada dia. Então agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês que compõem o PEP Sergipano. É uma alegria muito grande, apesar das dificuldades da estrada, do caminho, é uma alegria muito grande chegarmos aqui no povoado Cruzes, em Nossa Senhora das Dores, e ver essas 18 crianças aprendendo não somente a ler e a escrever, mas aprendendo acima de tudo o amor de Deus, e suas famílias sendo alcançadas pela palavra através desse PEP. Louvamos a Deus pelo trabalho das igrejas que apoiam o PEP, de modo especial que apoia o PEP de Dores. Louvamos a Deus pelas missionárias e por cada criança que está aqui aprendendo como é maravilhoso servir ao Senhor. Eu preciso estender a mão, eu vou plantar semente nessa terra, no tempo certo vou colher a plantação. Aviva minha vida e renova a paixão pelas almas perdidas, desperta a tua igreja, que haja em nós um coração batendo por missões. Aviva minha vida e renova a paixão pelas almas perdidas. Amém? Nós agradecemos. Agradecemos a Deus pelo apoio que essa igreja tem dado ao PEP aqui de Tocantins. E ficamos muito felizes em saber que o pastor Valmir, essa igreja pretende abrir PEPs em novas localidades, não vai ficar apenas ali no Lago Norte. Meus queridos, eu estou, durante essa semana aqui, muito bem recebida, por essa igreja, a qual me trouxe muita alegria. Cresci nessa semana, ouvi Deus falando ao meu coração em vários aspectos. A minha família, por parte do pastor Elias, nos acolheu com muito carinho, e eu gostaria que, se eles estão aqui, ficassem de pé. Estão aqui o pessoal da nossa família? Está ali a Edneia, e o Bianchi, nossos primos. Fique de pé, Bianchi, por gentileza também, juntamente com a Edneia. São os pais de Aline aqui da igreja, E são sogros do Gabriel, A Aline, muito abençoada, que encontrou um Gabriel para estar protegendo a vida dela, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meus queridos, nós queremos... temos ali o nosso outro primo, Muito obrigado por terem vindo aqui nos prestigiar. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Queremos agradecer aos que nos receberam, O pastor nos recebeu para o almoço. Nós agradecemos muito a vida dele, tanto o pastor Valmir como o pastor... Exatamente. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Clécio, do pastor Valmir. Teve um outro irmão que nós fomos comemorar o aniversário, eu não me lembro. Elcio. Isso mesmo, exatamente. Então, nós queremos agradecer os casais que foram nos buscar, todas as vezes, inclusive o casal de hoje, um casal muito bonito e simpático, Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Deus tem feito grandes coisas nesta igreja e maiores coisas Ele vai fazer, E eu louvo a Deus por causa disso. Eu louvo muito a Deus mesmo, porque Deus tem usado a vida do pastor Valmir, assim como a vida dos demais pastores e toda a sua equipe, para que o reino dele cresça e se fortaleça neste lugar. Eu e o pastor Elias, trabalhamos na Junta de Missões Mundiais e temos feito promoção de missões mundiais também. Durante o mês de março fizemos lá em Cabo Frio, e hoje nós queremos falar também sobre missões. Gostaria que todos os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler todos juntos? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona.
era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Gostaria que todos lessem mais uma vez o versículo 6. Só a partir da parte que diz: não possuo nem prata nem ouro, ou não tenho prata nem ouro. Vamos repetir todos juntos? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Agora eu gostaria que vocês dissessem apenas uma parte desse versículo. Queria que vocês dissessem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo, anda. Agora repita mais uma vez: mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez: mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo. O que nós temos em nome de Jesus Cristo? É sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Nós estivemos, né, no mês de março, e em muitas igrejas, o mês de abril também, na campanha de missões mundiais. Eu sou esperança às nações. Vamos repetir todos juntos? Quando Deus disse isso para Moisés, eu sou. Deus estava enviando Moisés para uma missão. A missão de Moisés era voltar para o Egito e libertar o povo da escravidão. Essa era a missão de Moisés. Então, Deus disse a Moisés: quando você for... Moisés primeiro não queria ir. Não, Senhor, eu não sei falar, uma opção de dificuldade. E aí Deus disse: não, você vai. E se alguém perguntar quem te enviou, eu sou te enviou. E quando o eu sou enviou Moisés, deu a Moisés uma capacidade para realizar o sobrenatural. É verdade ou não é? É verdade. Moisés tinha uma vara, era simplesmente feita de madeira, mas aquilo, pelo poder sobrenatural de Deus, se transformou em cobra. Aquele bastão que ele tinha, né, aquele cajado, ele tocou no rio, o rio virou em sangue. Ele levantou diante do Mar Vermelho, e o que aconteceu com o Mar Vermelho? Se abriu. O sobrenatural de Deus acompanhou Moisés na sua missão. E nós estamos falando hoje sobre o que nós temos em nome de Jesus Cristo. Vou pedir que coloque os slides, por gentileza. Então, o que nós temos em nome de Jesus Cristo? Pode passar. Em primeiro lugar, meus queridos, nós temos paz. Eu poderia, nesta noite, trazer uma lista imensa sobre o que nós temos em nome de Jesus Cristo. Aqui é um testamento. É mais ou menos como se o seu pai faleceu e ele deixou o testamento. E ele deixou muita coisa para você herdar. Mas você só sabe do que tem direito se você ler o testamento. É preciso conhecer o testamento para tomar posse daquilo que o pai deixou para você como herança.
Então, nós poderíamos dizer muitas coisas que a Bíblia diz que nós temos em nome de Jesus Cristo, mas eu trouxe nesta noite apenas 3. A primeira delas, nós temos paz. Repita comigo. Paz. Agora eu quero que você diga: eu tenho paz em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, eu tenho paz em nome de Jesus Cristo. Vamos ler João 14, 27? Deixo-vos a paz. Mas sabe o que acontece conosco? Quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, parece que a paz pula pela janela. Os problemas entram pela porta, a paz pula pela janela, os nossos corações ficam preocupados, ansiosos, não é? E o que acontece é que nós ficamos muitas vezes com a definição do mundo para a paz. Para o mundo, a paz está relacionada a uma situação favorável, a uma ausência de problemas, a ausência de dificuldade. Então eu estou em paz. Mas Jesus disse: deixo-vos a paz e não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo não está relacionada a uma situação favorável. A paz de Cristo faz o nosso coração estar confiante, como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, ainda assim eu confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Paz é mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que temos um Deus que está acima de todas elas e que tem o domínio de todas as coisas. Na última quarta-feira, eu contei que eu e o pastor Elias fomos diagnosticados depois de alguns exames, não é? Eu estava com 31 anos mais ou menos. Nós fomos para o campo missionário com o diagnóstico de que não teríamos filho. Eu tinha o útero policístico e ele fez alguns exames, um espermograma, e o médico usou essas palavras: olha, de acordo com esse exame, você não engravida nenhuma formiga. E eu expliquei para os irmãos que lá em São Tomé recebemos, pedindo ao Senhor, eu pedi ao Senhor, se era da vontade do Senhor, me dá ou não filho. Eu queria que o Senhor me desse um sinal de maneira que eu tranquilizasse o meu coração. Mesmo que a resposta fosse não, não é a minha vontade. Eu queria estar com o meu coração tranquilo, não é a vontade de Deus. Deus me ama, Ele tem o melhor para mim, tem outros caminhos. Não é através da gestação. Mas eu pedi a Deus um sinal e recebi uma carta da primeira igreja batista de Copacabana, e na carta era de uma mensageira do rei, a líder das mensageiras do rei daquela igreja. E ela, no final da carta, em que ela perguntava sobre o campo missionário, ela disse: deixa um versículo para a sua meditação. Por esse tempo, daqui a 1 ano, Sara dará à luz um filho. O Senhor disse para mim: essa é a palavra e a confirmação que você me pediu. Aquilo era março de 99. 1 ano depois, o meu filho nasceu. Nesse ínterim, ainda em São Tomé, nós estávamos em São Tomé e Príncipe, uma ilha ao noroeste da África. Eu vou pedir que coloque o segundo slide. Pronto. São Tomé, meus queridos, é um pontinho, esse ponto aqui do meu lado, não é? Do lado esquerdo, nesse mapa, no lado direito, melhor dizendo, do meu lado direito, nesse mapa, aquele pontinho bem pequeno, São Tomé e Príncipe. Aquela é uma ilha, e aquela ilha é distante do continente africano, como daqui no Rio Grande do Sul. Muito embora não pareça, mas é muito distante. E nós fomos os pioneiros ali. Em São Tomé, nós organizamos a primeira igreja batista do país. E nós então chegamos até ali, e eu não sabia que estava grávida. Nós tínhamos uma moto, não é? Íamos para todo lado com aquela moto. E eu tive um acidente, depois eu peguei uma malária, tomei os medicamentos que poderiam ter matado o bebê, mas Deus guardou aquela criança. Vim ao Brasil, em março do ano 2000, meu filho nasceu.
Mas aí, meus queridos, depois que ele tomou a vacina de febre amarela, voltamos para a África. Ele tinha 6 meses de vida. Então, Elias Vitor pegou a primeira malária, com 6 meses e meio aproximadamente. Ele ficou muito mal, mas se recuperou. 1 mês depois, ele pegou a segunda malária e se recuperou de novo. Outro mês, ele estava com a terceira malária. E nós fomos para o único hospital que havia ali em São Tomé. E lá estavam muitas crianças também doentes. Lembro que quando cheguei, uma senhora estava com o bebê amarrado aqui. E o único médico que havia na ilha naquela ocasião, ele olhou para o bebê dela e disse: olha, o seu já está morto. E olhou para o meu e disse: e o seu você leve para casa para morrer em casa, porque nós não temos mais medicamentos. Então, eu não tinha mais medicamento em casa também. Nós costumávamos guardar muitos medicamentos, mas as necessidades e as crianças, né, da igreja, do trabalho, foram necessitando. E naquela ocasião nós já não tínhamos mais nenhum medicamento. E aí, passamos aquela noite com ele com febres muito altas. E nós colocando água fria e fazendo aquelas compressas para ver se baixava a febre, para ele não entrar em coma, porque a malária, ela mata justamente porque a febre fica muito alta. E até um missionário também lá tinha tido um pouco antes, o filho dele, a filha, melhor dizendo, havia morrido também com malária. E aquilo encheu meu coração de uma angústia, de uma dor. Era um filho que eu não podia ter e agora eu tinha. Mas de repente o Senhor me lembrou esse versículo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. E aí eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu disse: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu o grande privilégio de engravidar, de ser mãe. Se o Senhor quiser levar o meu filho, eu vou te agradecer. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou te agradecer, porque eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor está comigo, e o Senhor quer o melhor para mim. Enquanto eu ia fazendo as compressas, pastor Elias de joelhos orando, passamos a noite assim. E o Senhor tinha tocado no coração de uma pessoa no Brasil que tinha mandado para nós aquele CD. Cassiane tinha acabado de lançar aquele CD. Está chorando, louve, precisando, louve, seu louvor invade os céus. Então, eu comecei a cantar aquela música. Então, louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. E nós começamos a agradecer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou o nosso coração. Naquela hora, eu não tinha mais medo. Eu não tinha medo. Se meu filho morresse ou vivesse, eu tinha uma certeza, o Senhor estava comigo. E o que Ele fizesse, era o melhor para mim. E aprove ao Senhor, meus irmãos, curar o meu filho. E o Senhor curou o Elias Vitor. E Deus foi tão maravilhoso. Vou pedir que coloque o próximo slide. Próximo slide. E ali em São Tomé, Deus nos deu a possibilidade de ganhar muitos filhos, além do Elias Vitor, muitos filhos espirituais para o Senhor. Pode passar. Nós trabalhávamos lá com o Pepe também, e Deus nos deu todos esses filhos também. Pode passar. Nós tínhamos lá o projeto Gol da Vitória, e também abençoamos todos esses garotos. Pode passar. O Senhor deu a oportunidade de batizar muitas vidas, algumas no rio, como no primeira foto, e embaixo em uma piscina plástica que nós conseguimos emprestado com um americano que vivia lá da Rádio Transmundial, porque o rio naquela aldeia estava cheio de crocodilos, não dava para batizar. Pode passar.
Deus nos deu a oportunidade em São Tomé de construir o salão de culto, comprar um terreno e construir um ambulatório. Pode passar. E Deus nos deu, Elias Vitor está aí amarrado na minha cintura, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus foi tão maravilhoso, pode passar, que além de Elias Vitor nos deu Elana, essa pequenina aí, não é? E a gente, foi outro milagre, não é, que Deus fez, e aí eu tive que fazer laqueadura para não vir outros milagres. E nós ficamos nestes dois, pode passar. E aí está nossos 2 filhos agora, não é? Deus nos deu esse presente, aleluia por isso. Talvez você chegou aqui com uma situação que está lhe roubando a paz, que está lhe trazendo ansiedade, que está lhe trazendo preocupação. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, e o Senhor fala com você nesta noite: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie no Senhor, não há barreira que Ele não possa derrubar, não há portas que Ele não possa abrir. Não importa a situação que você esteja vivendo, o Deus que você serve é o Deus do impossível, o Deus que operando ninguém impede, o Deus vivo, e a promessa dele tem dele o sim e o amém. Meus queridos, eu quero dizer que nós temos em nome de Jesus a paz, e Deus deseja que nós tenhamos fé na viabilidade dessa palavra, de que ela é fiel e verdadeira, é eficaz, ela se cumpre. Vale a pena confiar no Senhor. E Deus quer encher o seu coração de paz nesta noite, amém? Em segundo lugar, nós temos, vou pedir que passe o slide. Nós temos, o que nós temos em nome de Jesus Cristo? Poder e autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade em nome de Jesus Cristo. Vamos ler então Lucas 9, 1 e 2. Deus nos deu poder e autoridade. Meus queridos, autoridade é algo que foi entregue a quem tinha poder para entregar, para delegar. É como um guarda de trânsito. Ele apita, faz um sinal e o caminhão, que é muito maior e muito mais forte do que ele, para. Por quê? Porque aquele guarda não tem o mesmo peso, a mesma força daquele caminhão, mas ele tem autoridade. Jesus te deu autoridade. E embora o inimigo tenha até mais força do que você, você tem autoridade no nome de Jesus. Pode passar o slide. Antes de casar, eu fui 1 ano antes para a África, ainda solteira, e nós fomos trabalhar com a Tenda da Esperança. Mostra na foto apenas um pedaço da tenda. Era uma tenda muito grande, cabia mais de 1.500 pessoas, mais ou menos do tamanho dessa, só que não nesse formato, era redonda, como um circo. E eu lembro que quando nós chegamos ali no interior da África, nós íamos para o interior da África, ficávamos 1 mês ali na tenda. Ali nós dormíamos no chão, nosso banheiro era um buraco que nós cavávamos e colocávamos 4 tábuas, não é, ao redor, e nossa cozinha eram 4 pedras. Nós enfrentávamos ali perigos de animais selvagens, mas nós saíamos dali, deixávamos uma igreja organizada. E um grupo, né, salvo pelo sangue de Jesus. Pode passar. Então, essa era a nossa equipe. O pastor Sérgio, que já está na glória. Janice, que era sua esposa, que era responsável pela área social da tenda. Havia corte de cabelo, havia atendimento na área de saúde, porque o pastor Sérgio era enfermeiro de formação, né? E eu, que era responsável pela área de evangelismo da tenda. E a foto desses garotos aí, porque
certa vez eu andando, não é? Pelas trilhas, sozinha, fui beber água em um riacho. E quando eu estou lá bebendo água, uma mulher ia passando lá na trilha e disse: ei, como é que você chegou até aí para beber água? Eu disse: por que, minha filha? Aí ela disse: porque toda essa região aí é minada. Moçambique viveu 10 anos de guerra civil. Ainda há muitas minas terrestres. Há muitos mutilados, porque quem não morre perde pelo menos uma perna quando pisa em uma mina terrestre. E ela disse: como você chegou até aí? Aí eu pensei, né? Como eu cheguei até aqui não é o problema, como é que eu vou sair daqui agora? E aí eu disse: Jesus, tem misericórdia. Eu era solteira ainda, não é? E o pastor Elias era meu noivo, e eu logo comecei a clamar: Senhor, eu não quero morrer e cantar no coral das virgens. Pai, eu quero me casar, né? Eu queria casar. E aí eu comecei a pedir a Deus misericórdia. Cada passo era um clamor, até que eu cheguei na trilha, não é? Fui para casa, e aí depois disso fiquei esperta, só saía com um garoto daquele que conhecia as trilhas e tal. Pode passar. Então nós íamos com ele nas ocas, visitávamos os irmãos, os convertidos. Essa, em especial, eu tirei essa foto porque esses garotos moravam sozinhos nessa oca, né? E eles estavam ali cozinhando lagartas e minhocas para comer. Ninguém adota as crianças nesse caso. O pai havia morrido na guerra e a mãe havia morrido de AIDS. E eles têm a seguinte tradição, o seguinte pensamento: se essas crianças perder os pais, porque ela amaldiçoou os seus pais. Então, se eu trago essas crianças para minha casa, elas vão me amaldiçoar também. Então, as crianças ficam à mercê delas mesmas. E aquilo comoveu muito o meu coração. Eu me lembro que durante o período que eu fiquei nessa aldeia, todas as manhãs, eu jejuava, porque lá cada um tinha a sua porção. Tudo era muito racional, picadinho, tudo era muito dividido, para não faltar durante o período que nós passávamos lá. Então, o meu café da manhã, eu deixava para eles iam lá buscar. Então, o que aconteceu? Em uma dessas trilhas, encontrei um buraco, e dentro do buraco havia uma nota de medical. Era o nome do dinheiro lá de Moçambique. Aí eu disse: vou pegar. O garoto estava comigo, né? Vou pegar. E aí quando eu fui pegar, ele: não faça isso. Olha, isso aí é uma feitiçaria. O feiticeiro colocou essa nota aqui no buraco e para que a pessoa, para quem ele fez a feitiçaria, morra. Em 8 dias, essa pessoa vai morrer. E quem pegar o dinheiro antes do feiticeiro, porque ele só vem pegar depois que a pessoa morre. Quem pegar o dinheiro antes dele, a pessoa que pegou o dinheiro é que morre. Aí eu disse: sangue de Jesus. E aí eu não ia pegar o dinheiro, claro, né? Eu disse: meu filho, vamos sair daqui. Aí Deus disse: ei, você está anunciando para esse povo que eu tenho mais poder do que a feitiçaria, do que qualquer outro poder, do que as forças dos espíritos, que eles diziam que tinham medo dos espíritos, que eu sou mais poderoso, que eu liberto, e você vai embora e vai deixar essa feitiçaria aí? Volte lá. Aí voltei, eu digo: não, meu filho, olha, pensando bem, venha cá. Aí ele se afastou, como quem disse: se morrer só morre ela, né? E aí eu disse: olha, se o dinheiro está aqui nesse buraco, porque a pessoa não morreu ainda, não é? Eu disse: então, se ela não morreu, não vai morrer mais, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí peguei o dinheiro e disse: olha, e a Bíblia ainda diz mais, meu filho, eu dizendo para ele, mas dizendo para mim própria também, né?
Aí eu disse, olha, e a Bíblia ainda diz mais, no livro de Lucas 10:19 diz, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Essa é a promessa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu desfaço essa feitiçaria, cobre com teu sangue essa mulher, liberta esse feiticeiro, está desfeito em nome de Jesus. Aí o menino ficou admirado, saiu dali, o menino com a língua grande, começou a dizer para todo mundo, a história chegou no feiticeiro. Resultado, meus irmãos, estávamos lá na tenda, aquele culto maravilhoso, louvado seja o Senhor. Para resumir a história, no último dia da tenda, meus queridos, nós fizemos um grande culto, muitas pessoas vieram à frente para serem libertas, entre elas, o feiticeiro. E eles quebraram, meus irmãos, eles andavam com pedaços de ossos de humanos, alguns deles, tanto no tornozelo como na cintura. Pediram que nós quebrássemos, fizemos uma grande fogueira, tudo aquilo foi queimado, e aquelas pessoas foram libertas e conheceram que não há Deus maior do que o nosso Deus. Ele é vivo, Ele é poderoso, e no nome dEle nós temos poder e autoridade. Enviando os 12, deu-lhe a eles poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. É promessa do Senhor, é promessa da palavra. Você pode crer nessa palavra, na viabilidade dela, de que ela é eficaz. É promessa do Senhor. Então o que é que nós temos em nome de Jesus Cristo? Primeiro, paz. Segundo, poder e autoridade. Terceiro, vou pedir que a irmã coloque o último slide. O que temos em nome de Jesus Cristo? Uma missão. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Preste muita atenção, queridos. Quando Pedro estava entrando no templo, na hora nona ou à tarde, era um hábito dos judeus orar 3 vezes ao dia. E ele diz para aquele homem, ouro e prata não tenho, mas o que tenho, eu te dou. O que Deus nos deu, não é para que apenas nós desfrutemos. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, foi uma coisa muito gloriosa, mas foi bom demais, parecia que estavam bêbados, de tão gostoso que era estar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Estava bom demais. 3.000 pessoas se converteram e eles estavam por ali mesmo, mas a ordem do Senhor era que eles fossem por todo o mundo. E aí teve que vir a perseguição, e a palavra de Deus diz que eles foram espalhados, e por onde iam levavam a palavra de Deus. Nós não podemos esperar uma perseguição para isso. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. Alguns sairão daqui e irão para outros lugares, outros estados, outros países. E Deus vai com você. Assim como Moisés, quando foi, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Quando nós dispomos o nosso coração a sair da nossa comodidade para anunciar a palavra de Deus, seja na faculdade, na escola, no trabalho, dentro da nossa casa, Deus nos dá a capacidade de realizar o sobrenatural, para que se saiba que o Deus verdadeiro e fiel está conosco. Deus não nos manda sem recurso de qualquer maneira. Por isso que Ele vai no dia de Pentecostes dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês não vão ser minha testemunha de qualquer maneira, não. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Então nós temos uma missão e temos o recurso para realizá-la. Nós devemos ter em mente que todos devem ir. Uns vão a outros países, uns vão a outras cidades, mas outros vão aos seus parentes. Estava compartilhando, eu não me lembro, com algum irmão, que quando eu decidi para o campo missionário, o meu primeiro alvo foi que eu não iria pregar o evangelho a outros sem primeiro pregasse na minha própria casa. E eu fiz estudo bíblico e evangelizei os meus queridos, aqueles que eu não tinha contato, estavam longe, eu escrevi cartas evangelizando cada um deles.
porque eu queria ter a convicção de que eu fiz tudo possível para ganhar os meus familiares para Jesus. Hoje são mais pastores e mais missionários anunciando a palavra na minha família. Nós também precisamos ter em mente que todos devem contribuir. E eu poderia contar aqui muitas experiências de como Deus, eu costumo dizer assim, quem não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Vamos repetir todos essa frase? Quem não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Porque quando nós colocamos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu quero dar para missões, Deus vai colocar os recursos nas nossas mãos. Eu tenho experimentado isso. Quarta-feira eu falei como nós tínhamos chegado aqui, tínhamos ganhado um carro, que era uma Topic que nos fez orar muito, porque só vivia dando problema, né? Mas, antes de chegar aqui, nós tínhamos dinheiro para comprar um carro quando chegássemos aqui. Mas Deus disse que nós deveríamos investir lá. Construímos o maior PEP da região sul de Moçambique, que atende até hoje mais de 150 crianças só naquele PEP. E aí, quando nós chegamos aqui, o Senhor nos deu de volta o dinheiro do carro, né? Quer dizer, nos deu já o carro mesmo, e ainda nos deu um carro para nos forçar a sermos consagrados e a orarmos sempre. Meus queridos, pode passar o próximo slide. Nós, quando chegamos em São Tomé e Príncipe, eu quero dizer que é muito importante quando nós contribuímos para a obra missionária. Quando nós fomos para São Tomé, nem sabíamos aonde ficava São Tomé. Em alguns mapas da África nem aparece, de tão pequenininho como os irmãos viram. E aí quando nós chegamos lá, nós levamos o evangelho a um local onde tinham muitos idosos. E lá estava esse homem, Papá Sabino. E Papá Sabino ouviu a palavra e se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele não, a gente ia lá uma vez por mês, mas ele não ficava satisfeito em nos esperar lá. Antes disso, ele andava a pé, quilômetros, aproximadamente uns 5 quilômetros, a pé, descalço, e ia até a nossa casa, porque ele queria ouvir mais a palavra de Deus. No dia que o pastor Elias batizou o Papá Sabino, ele disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse, Deus me ama muito. Deus me ama muito. Aí nós dissemos, por que, papá? O senhor diz que Deus te ama muito. Ele disse, porque Deus mandou vocês saírem do Brasil, um lugar tão bom, para vir para um lugar tão difícil como São Tomé, e chegar até ali onde eu estava escondido, naquela aldeia, para que eu conhecesse o amor dele. Como Deus me ama. E aí nós dissemos para ele, nós só estamos aqui porque outros irmãos que também amam a Deus colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui. No dia seguinte, Papá Sabino morreu. Ele não tinha parentes. Eu, o pastor Elias e alguns irmãos da igreja estávamos ali preparando o seu sepultamento. Mas naquele dia eu tive certeza de como valeu a pena. Cada uma das 10 malárias que eu peguei lá, cada risco que eu corri, eu e os meus filhos, para que pessoas como esse homem pudessem morrer e morar no céu com Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma das situações mais difíceis que eu vivi na África foi uma época de uma epidemia muito grande. Foi quando eu peguei a minha primeira malária. Eu fiquei muito ruim e eu estava já me recuperando da malária. Quando eu tive a notícia de que um outro missionário, ele era da Jocum, casado, tinha um filhinho de 1 ano. Tivemos a notícia de que ele tinha vindo a falecer com malária. E nós fomos para lá junto com outros missionários. E ele estava deitado assim, uma esteira. A gente estava colocando o gelo no corpo dele, porque a esposa dele tinha ido com outros irmãos para comprar o caixão para colocá-lo. Eu conhecia aquele missionário, tinha convivido junto naquela tenda. Ele tinha nos dado o apoio ali. O filho dele tinha 1 ano, estava correndo lá fora, sem nem ter noção da situação que a família dele estava vivendo. E aí ele, enquanto eu olhava, colocava gelo, eu chorando, eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor,
por que o Senhor está permitindo? Né? Eu tinha quase morrido, outros missionários estavam doentes, aquele agora estava morto. Eu disse, Senhor, por que o Senhor está permitindo que a gente passe todas essas situações aqui no campo? E aí o Senhor Jesus falou comigo num texto de Filipenses 2, o último versículo. Que diz assim, Filipenses 1, o último versículo, que diz assim: porque a vocês foi dado a honra, não somente de conhecer a Cristo, mas também de padecer por Ele. E naquele dia, meus irmãos, eu agradeci a Deus pelo privilégio de padecer pelo nome de Jesus. E eu gostaria de dizer que se alguém tem coragem de deixar o seu país, a sua família, para ir ao campo missionário, dar a vida. E o Senhor me fez compreender, olhando para aquele garoto correndo, brincando lá fora, disse, ele tem a grande honra, não de ter perdido o pai para as drogas, como tantas crianças perdem diariamente, para o crime organizado, né? E para a violência, porque se envolveu com a marginalidade, mas ele perdeu o pai, porque ele deu a vida pela obra missionária. E se alguém pode dar a vida pela obra missionária, eu posso contribuir para que essa pessoa chegue até lá. Por isso, eu quero desafiar os irmãos a entrarem no site da Junta de Missões Mundiais e adotar um missionário, adotar um projeto. Não é? O dízimo você entrega aqui na igreja, e parte do seu sustento é o que eu faço também junto com o pastor Elias. Nós sustentamos algum missionário em algum lugar onde nós não podemos chegar com os nossos pés. Então nós podemos chegar com o nosso sustento, e nós podemos chegar com as nossas orações. E quando se trata de uma missão, uma das principais ações que nós poderemos ter é a ação de orarmos, irmãos. No texto que eu coloquei ali, de Atos capítulo 12, a palavra de Deus diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração a ele, a Deus. E aí a palavra de Deus diz que as portas da prisão se abriu, o anjo apareceu e tirou Pedro da prisão, enquanto a igreja orava. Há países em que os nossos missionários correm risco de vida. Há países em que os missionários correm risco de morte por causa das enfermidades próprias daquele país. Há países em que os nossos missionários nem têm liberdade para pregar abertamente. Mas anjos do Senhor podem chegar até lá, se nós intercedermos, se nós orarmos. Aonde eu não chego, o anjo do Senhor chega. Aonde o governo fecha as portas, o anjo do Senhor chega, porque ele não respeita sistema governamental. Quando a igreja ora, a igreja avança até os confins da terra. E aí milagres acontecem lá e aqui também, porque ninguém que ora fica sem ver o sobrenatural de Deus. Se você ler a palavra de Deus, todo mundo que invocou o Senhor, que buscou o Senhor, viu o sobrenatural do Senhor. Eu gostaria de convidar o nosso irmão do teclado. Eu gostaria que os irmãos da música tocassem uma música, porque o Espírito de Deus está aqui, e o Espírito de Deus quer falar o seu coração. Eu gostaria de dizer, meus queridos, que a Bíblia diz que nós temos também, em nome de Jesus Cristo, a certeza da vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e recebeu todo o poder no céu e na terra, para que você pudesse ter uma vida nova, transformada, e a certeza de que se morrer hoje, você vai estar para sempre com o Senhor. Um dia eu estava pregando o evangelho para um ortopedista muito conceituado lá na minha cidade, e ele se dizia ateu. E aí quando eu disse que era missionária e tal, ele começou a me fazer uma opção de perguntas, e chegou num ponto que ele disse bem assim: olha, Marta, você é uma missionária, você prega a palavra de Deus, você diz para as pessoas que Jesus pode dar a elas uma vida nova, como você me disse, que quando elas morrerem elas vão para o céu, e que elas vão ser livres do inferno. E se não existir nada disso? E se morreu, acabou e não existe mais nada? Aí eu falei para ele assim, o Espírito Santo, né, me deu
as palavras para falar com ele. E eu disse: olha, digamos que seja como você está dizendo. Morreu, acabou. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Eu morri, você morreu, tudo acabou. Quem saiu perdendo de nós dois? Ele disse: ninguém. Eu disse: exatamente. Agora, e se for como eu estou dizendo? Se existe céu, se existe inferno? Aí ele me interrompeu e disse: de qualquer forma eu saio perdendo, porque eu olho para você e eu sinto uma paz que eu não tenho. E aí ele começou a me confessar: eu sou médico, mas eu estou enfrentando alguns problemas e eu tomo as medicações que eu sei que podem me fazer dormir, e nem com essas medicações eu estou conseguindo dormir. Aí eu disse: eu quero orar por você, e você vai dormir essa noite. Você deixa que eu ore por você? Aí ele: deixa. Aí eu orei por ele. Quando eu saí, eu digo: Senhor, tem misericórdia, agora, Senhor, é contigo, né? E quando foi no dia seguinte, ele mandou a secretária me ligar. Aí a secretária: alô, dona Marta. Eu digo: sou eu mesmo. Ela disse: olha, o doutor mandou dizer que ele dormiu a noite toda. Não sei por que ele mandou dizer: diga a ela que eu dormi a noite toda. Eu disse: glória a Deus, aleluia.